Eu tenho-vos andado a falar e a martirizar um bocadinho, peço desculpa, sobre algumas questões que têm a ver das questões do ridículo. É um bocado as posições do ridículo, é um bocado o ridículo que algumas pessoas assumem em algumas circunstâncias e que parece que esta história do confinamento veio aguçar. Pena é que não tenha aguçado o engenho, mas pelo menos numa boa parte das pessoas veio-lhes aguçar uma parte que era perfeitamente escusada. Uh, É isso e há alguns mitos urbanos ou outros mitos que se criam, como por exemplo os mitos à volta das sogras. Vá-se lá saber o que é que se passa com as sogras. Vá-se lá saber o que é que a história trouxe acerca das sogras. Esquecem-se as pessoas mais mundanas que podem-se começar e acabar relacionamentos, mas a partir do momento em que se começam, nunca se termina o relacionamento com uma sogra ou com um sogro. Eu acho que se calhar a questão é que as pessoas não querem pensar que as sogras, e indo para o mito das sogras, sob uma perspectiva muito concreta, que as sogras se calhar têm os genros e as noras que merecem, ou os genros e as noras têm a sogra que merecem. Eventualmente será por aí. Isto tudo a propósito de algumas atitudes publicitárias que têm por aí aparecido. Uma delas, de uma atitude publicitária de uma grande superfície, em que chegamos à conclusão que vale mais levar um pacote de batatas fritas para casa do que propriamente levar a sogra que a deixamos à porta do supermercado. Ok? Vá-se lá perceber. Se calhar algumas pessoas trocavam, mas acho que tenho que pensar um bocadinho sobre a forma como estão a atuar com seres humanos. A outra, também com sogras, por incrível que pareça, mais uma, tem a ver com uma instituição bancária que, para justificar a sua rapidez do crédito, deixa uma sogra a tocar à porta de um apartamento onde já não mora ninguém. Portanto, ninguém avisou a sogra, ninguém a avisou de que a mudança tinha acontecido. Não sei se sou eu que olho para isto com uma atitude um bocado inquietante, ou se isto era suposto ter piada. É que se era suposto ter piada, não tem. Pelo menos na minha perspectiva. Poderia até ser um enredo com alguma piada, poderia até ser um enredo que, de alguma forma, envolvesse. Na minha perspectiva, não tem. Mas acredito, infelizmente acredito, que tenha piada e que seja um enredo que cativa a esmagadora maioria das pessoas. Até porque a publicidade e duas instituições com avultado budget para poder investir em publicidade e nos estudos comerciais de imagem que elas estão associados antes dela ser feita, os levaram a pensar que seria bom investirem nesta estratégia de comunicação, ou seja, a sogra. A sogra que é deixada à porta, a sogra que é deixada no parque de estacionamento, e principalmente a do parque de estacionamento, porque a que é deixada à porta, eu só vi ainda esta publicidade na rádio, portanto não há imagem, mas a que é deixada no parque de estacionamento, coitada, está com um ar de desespero. Obviamente, vai-se lá perceber porquê, é de noite ainda por cima. E foi trocada por um pacote de batatas fritas e por alguns litros de leite e outras coisas que até estavam em promoção. E a sogra ficou à porta. Não sei se é suposto ter piada. Volto a dizer, as sogras têm os genros e as noras que merecem, eventualmente, e eventualmente também, e eu, os genros e as noras têm a sogra que merecem. Talvez seja por aí, e talvez seja por esta questão e das pessoas assumirem isto e assumirem a inevitabilidade da continuidade temporal da sogra. Independentemente do resto, essa inevitabilidade é qualquer coisa de desgastante, eu diria. Não é que não falam em sogros, falam na sogra. Mas eu tenho andado a pensar porque é que isto será. E se calhar, talvez seja por uma atitude até muito de preocupação para com as senhoras. Para com as senhoras, sogras, evidentemente. A sogra fica à porta do supermercado para que não entre, para que não esteja em contacto com o risco, ou que não se exponha ao maior risco de poder ficar doente com a Covid-19.
E, portanto, fica no parque de estacionamento. A sogra aguarda no parque de estacionamento, porque, entretanto, ir e vir para levar as compras a casa poderá eventualmente ser um motivo de uma maior exposição ao risco. A sogra não entra no apartamento porque subentende-se que um casal será sempre alguém pertencente naqueles famosos gráficos à população ativa e, portanto, estará em muito maior contacto com pessoas de risco, ou pessoas em risco, ou são eles próprios elementos de maior risco. E então não querem contaminar a sogra. Se calhar tem a ver com isto. E eu não estou a ver bem o assunto. Mas se não for por aqui, eu não consigo entender esta história. Esta posição face ao ridículo das coisas a que temos vindo a assistir é qualquer coisa que só incomoda quando nós começamos a pensar o que é que isto significa em termos sociais. O que é que significa este avultado investimento em publicidade, em comunicação, e que se centra em abandonar sogras, em abandonar pessoas, em deixar pessoas na rua. É qualquer coisa, independentemente da relação que as pessoas tenham com as suas sogras, e atenção, boa ou má, se calhar são as pessoas que fizeram por merecer as sogras que têm, ou são as sogras que fizeram por merecer as pessoas que têm. Vá-se lá perceber. Mas independentemente do que quer que seja, são pessoas. E que são trocadas por produtos, sejam eles financeiros ou bens imóveis, sejam eles tão somente simples latas de cogumelos, sejam eles tão somente simples cabeças de nabo. Isto deve-nos fazer pensar. Mas deve-nos fazer pensar fundamentalmente porquê que a comunicação é feita assim. Porquê que existe este tipo de comunicação? Mas eu estou em crer que esta nova vaga que se fala e que está aí poderá ter algo que possa explicar esta posição a nível comunicacional. Estou em crer nisso, até porque prefiro acreditar nisso e acreditar neste comportamento de preocupação com o outro do que propriamente acreditar que sem esta preocupação, sem uma preocupação de bem-estar, se faça este tipo de coisas. Desavenças e eventuais incómodos e alguma coisa que possa ocorrer, ok, são coisas que fazem parte da vida e resolvem-se. Não me parece é que façam parte da comunicação e da publicidade, de uma estratégia de marketing. Não me parece que faça parte disso. Ou então temos que começar a reconsiderar alguns valores sociais que temos. Quando andamos numa política profunda de luta contra o abandono, por exemplo, o abandono de animais, andamos aqui a dar algumas ideias sobre abandono de pessoas. Nem que seja somente para ficar a tomar conta dos carrinhos de supermercado que ainda estão por trazer. O que ainda deixa de ver que a senhora vai ficar ainda mais tempo no parque de estacionamento. É de pensar nisto. Honestamente, parece-me que temos que pensar muito a sério nesta circunstância, que poderia ser algo desvalorizado, mas não sei se é assim tanto. Parece-me que estamos a cair, ou estamos a andar cada vez mais neste ridículo. Não sei se se foi o facto de estarmos muito fechados em nós próprios e a pensar em nós e que nos fez e que nos provocou este egocentrismo, este egoísmo exacerbado, egoísmo na perspectiva negativa, entenda-se, exacerbado, onde há quase que uma instrumentalização e uma materialização de pessoas. Ou se é outra coisa qualquer. Prefiro pensar na questão da Covid. Faria muito mais sentido. O que é que vocês acham? Já agora digam-me. Só para eu ficar a saber, só para eu ficar a entender. Pode ser que me ajudem a perceber isto. Até à próxima. Agora, e só para que conste, atenção, que a nenhum dos exemplos que eu tive acesso são os filhos que deixam as mães à porta, penduradas, seja em que circunstância for. São sempre os genros ou as noras. Posso lá saber porquê?